amigos e amigas da Paróquia São Carlos Borromeu, que estão nos acompanhando através da página do Facebook. Daqui a alguns minutos, exatamente às 9 horas, vamos iniciar a transmissão da missa do Domingo de Ramos. Peço a você que coloque junto da sua sala, na porta da sua casa, no portão da sua casa, um ramo para ser abençoado. Na hora que nós demos a bênção dos ramos aqui dentro da igreja, estaremos estendendo essa bênção a todos os ramos dos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Enquanto isso, nós vamos ouvindo uma musiquinha até iniciarmos a transmissão da Santa Missa do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos à nossa celebração eucarística. Intenções para esta Santa Missa. Pelo 7º dia de Sérgio Augusto Biscaia, Daniel Oliveira da Silva. Pelos falecidos, Delvina Suski, 5 anos de falecimento, Douglas Rui Pastega, José Bevervanço, Ataíde Bortolotto, 3 anos de falecimento, Jorge Antônio Rolim, 3 anos de falecimento, Simone Guarino, Odila e Paulo Floride, Iraci Mazieri Amado, Júlia Maleski Miranda, João Detzel, 4 anos de falecimento, Denise Regina Detzel, 3 anos de falecimento, pelas vítimas da pandemia provocada pelo coronavírus Covid-19, pela saúde de José Roberto Gomes, Leonardo Dalla Libera Fonseca, e em ação de graças pela saúde e recuperação de Dona Fiorentina Ferro. Irmãos e irmãs, sintam-se acolhidos e bem-vindos a esta celebração. Iniciamos hoje a semana decisiva na história da vida, morte e ressurreição de Jesus. A liturgia nos apresenta a riqueza do mistério de Cristo. Ele é verdadeiramente o Senhor, mas um Senhor diferente, pois entra em Jerusalém num jumento, entrega-se mansamente aos algozes e morre injustamente na cruz. Dessa forma, ele assume a figura do servo sofredor, bem como manifesta de modo definitivo a sua divindade. Como em Jerusalém, alegres com os ramos nas mãos, mesmo você em casa, vamos acolher aquele que vem a nós como humilde rei servidor cantando. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Santo, Ele é o Filho de Maria, Ele é Deus de Israel, Ele é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do Universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta Igreja de São Carlos Borromeu, em Curitiba. Bem-vindos todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Esta missa de Ramos e da Paixão. Nós iniciamos a nossa Semana Santa acompanhando Jesus, que entra na cidade santa de Jerusalém. Queremos entrar com Ele, aclamá-lo como o Senhor da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão e Senhor, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério da sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória dessa entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também da sua ressurreição e da sua vida. Oremos. Todos agora, os que estão em casa, segurem os ramos na mão, para nós abençoarmos os ramos. Sintam que a bênção de Deus chega aí, onde você está. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai esses ramos.
para que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém. Chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali aí na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que seguiam gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é esse homem? E as multidões respondiam: esse é Jesus, o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisesses que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos a aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos sentados ouvir agora a palavra de Deus. Temos um Rei humilde que nos mostra em todos os momentos da sua paixão o quão amoroso é para conosco. E por tal razão devemos proclamar sempre: Jesus Cristo é o Senhor. Ouçamos. Do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida.
Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte
e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciões. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então, Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciões convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? E eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe um manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira.
Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois o crucificaram. Fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu, que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciões, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Ajoelhemo-nos. Levantemos. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele e guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Irmãos e irmãs, iniciamos hoje a nossa Semana Santa, a grande semana na qual celebraremos o mistério central da nossa fé, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Não pararemos na sexta-feira, iremos até o domingo, quando proclamaremos a Páscoa do Senhor. Semana Santa que esse ano é diferente. Todos nós vamos celebrá-la de modo diferente. Não vamos sair pelas ruas do nosso bairro para fazer a procissão e a encenação da Via Sacra. Não nos encontraremos aqui reunidos na igreja. Acompanharemos pelos meios de comunicação, pelo Facebook, pela televisão. Fiquem em casa até que passe essa tempestade. Abre a Semana Santa o domingo de Ramos e da Paixão. Ramos e Paixão. Por um lado, nós ouvimos o Evangelho que narrou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pela multidão com hosanas, com vivas, com mantos estendidos no chão, com ramos para aclamá-lo. Mas, por outro lado, ouvimos o relato da Paixão. Acabamos de proclamar no Evangelho o sofrimento, a morte de Jesus.
Se por um lado ouvimos o povo gritando Hosana, viva, ouvimos também o povo gritando seja crucificado. Jesus entra na cidade santa de Jerusalém, porém não entra triunfante, glorioso, montado num cavalo, animal que simboliza as conquistas, as guerras, mas montado num jumentinho, filho de uma jumenta, animal que simboliza a humildade. O povo colhe ramos e estende para que ele passe. Nós não colocamos mais nossos mantos e ramos ao chão para que ele passe. Nós queremos colocar nossa vida diante dele, queremos nos prostrar e reconhecer que ele é nosso Salvador. Naquela inesquecível sexta-feira em que o Papa Francisco estava sozinho na praça de São Pedro, como que carregando o peso de toda a humanidade, ele disse que nós começamos a crer quando reconhecemos a necessidade da salvação. O homem começa a crer quando tem consciência de que precisa da salvação. Esta experiência que nós estamos vivendo mostra-nos a necessidade da salvação. Mostra-nos que o ser humano não pode tudo. Mostra que temos necessidade de um Salvador. Gritemos vivas e hosanas, prostrando-nos diante dele e reconhecendo-o como nosso Salvador. Por outro lado, a missa que nós rezamos hoje, as leituras, as orações, tudo nos fala da paixão. Desde a primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías, a leitura do apóstolo Paulo aos Filipenses e o relato da paixão do evangelista Mateus. Isaías, na primeira leitura, nos convida a contemplar uma parte do terceiro poema do servo sofredor. É o servo que toma a palavra, chamado, que foi por Deus e lhe deu uma missão. Queria chamar a atenção de 3 aspectos que me parecem importantes para nós que estamos vivendo essa Semana Santa nesse contexto de isolamento, de vírus que coloca em risco a vida humana. Primeiro, a missão do servo sofredor que ele recebeu de Deus tem claramente a ver com o anúncio da palavra. O Senhor Deus deu-me uma língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. O servo sofredor é o homem da palavra, através da qual Deus fala. É Deus que fala por meio do profeta. Deus oferece a sua palavra pelo servo do Senhor e a salvação a todos aqueles que o precisam. O servo é modelado por Deus. Ele se deixa modelar, não coloca resistência nem ao chamado, nem à palavra que Deus lhe dirige. Por isso precisa sempre estar atento e numa atitude de escuta, para que depois possa apresentar essa palavra de Deus aos homens. Por isso diz o profeta, cada manhã Deus me excita os ouvidos para prestar atenção como discípulo. Então, o primeiro aspecto é esse, o homem da palavra. Segundo, a missão do servo se concretiza no sofrimento e na dor, porque o anúncio das propostas de Deus provoca resistências que para o profeta se materializam na dor e na perseguição. Então o profeta não desiste. O servo tem uma paixão tão grande pela palavra de Deus que é maior do que o seu sofrimento. Terceiro aspecto, acontece que o servo de Deus, que não abandona aqueles, tem a certeza de que Deus não abandona aqueles que Ele chama, a certeza de que não está só, pode contar com a força de Deus, torna o servo mais forte do que a dor, do que o sofrimento, do que a perseguição. O Senhor é meu auxiliador, diz ele, por isso não deixei perder o ânimo. O tempo que nós vivemos hoje é um tempo difícil e as pessoas são tentadas a perder o ânimo, achar que Deus nos abandona. Tenhamos a confiança do servo sofredor. No sofrimento e na dor, Deus está presente, não nos abandona. Não podemos perder o ânimo, temos que retomar com confiança a nossa coragem em Deus. A segunda leitura de hoje é tirada da carta aos Filipenses. É um hino, um canto, que certamente era cantado nas comunidades nos primeiros tempos. Paulo convida os discípulos de Jesus a terem os mesmos sentimentos de Jesus.
Jesus é sempre referência para o cristão. Ser cristão é comportar-se como Jesus. E o exemplo que Jesus nos deixou é o esvaziamento. É isso que proclama o hino. Jesus, ao contrário de Adão, que na desobediência queria ser igual a Deus, se esvaziou. Sendo divino, fez-se humano. Tornando-se homem, tornou-se servo, escravo e obediente até a morte e morte de cruz. É como diz em grego, akenosis, o esvaziamento total. Jesus se abaixa, se humilha, para depois ser exaltado por Deus. Mas Deus o colocou acima de tudo. O comportamento arrogante e orgulhoso de Adão trouxe fracasso e morte. A atitude de Jesus de abaixar-se e ser obediente traz vida e exultação. O tema da campanha da fraternidade que se encerra nesse domingo tem como tema fraternidade e vida. Como lema, ele viu, aproximou-se e cuidou dele. Que nós tenhamos cuidado com a vida, para que a vida seja sempre mais forte do que a morte. Os evangelhos não começaram a ser escritos pelos relatos do nascimento de Jesus, nem tampouco pelos relatos dos milagres de Jesus. Os evangelhos começaram a ser escritos pelo relato da paixão e morte de Jesus. Aí que começou a se escrever o evangelho, contando a paixão e a morte de Jesus, porque eram os acontecimentos que estavam mais próximos dos discípulos. Eram os fatos que mais provocaram questionamento aos discípulos. Por que a morte? E de forma tão violenta. Nós colocamos tanta esperança nele. Humanamente falando, tudo terminou num grande fracasso, na morte da sexta-feira. Cada evangelista escreve um pouco a seu modo o relato da paixão. Mateus, o evangelista que nos acompanha esse ano, tem um jeito muito próprio de escrever o relato da paixão de Jesus. Ele mostra como na paixão de Jesus se cumpre a palavra de Deus. Tudo aconteceu para se cumprir a Escritura. Os discípulos não esconderam a tristeza diante da morte do seu Senhor. Eles se questionaram. E Mateus ajuda, ao relatar a paixão e a morte de Jesus, a comunidade a entender o porquê dessa morte. E a morte de Jesus a gente entende somente a partir da sua vida. Desde cedo Jesus se deu conta de que o Pai o chamava para uma missão, anunciar um mundo novo, um mundo de paz, de justiça, de vida, de liberdade, de amor para com todos os homens. Mas o anúncio e a prática de Jesus, anunciando que o amor do Pai não exclui ninguém, nem os pecadores, pois esses são os seus prediletos, não exclui nem os pobres e os excluídos, que são os preferidos de Deus, não exclui os cegos, os aleijados, os coxos, porque esses são os que não são amaldiçoados por Deus, mas é a eles que se destinam ao reino de Deus. Esse anúncio se chocou com o projeto desse mundo. Esse projeto de Jesus entrou em choque com o projeto egoísta, orgulhoso e autossuficiente desse mundo e levou Jesus à cruz. A morte foi consequência da vida de Jesus. Ele não morreu no leito de uma cama, ele não morreu depois de longa vida, ele morreu aos 30 anos de idade, pendurado numa cruz, a mais cruel e a mais forte de todas as mortes. Nós entramos hoje na Semana Santa, uma Semana Santa diferente de todas as que nós já vivemos. Não será uma semana triste, mesmo nesses tempos de vírus tão violento, de isolamento forçado. Vamos refletir e perceber no meio da dor o amor do Pai que abraça a todos. Tenhamos ouvidos de discípulo como servo do Senhor. Tenhamos a humildade para reconhecer que precisamos de um Salvador que Deus nos oferece na entrega e no esvaziamento do seu Filho Jesus. Tenhamos a fé e digamos com o oficial que executou a sentença de morte de Jesus, ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Semana Santa, semana de graça e de bênçãos, semana em que percebemos o amor de Deus que nos oferece a vida e a salvação. Amém. Renovemos agora juntos a nossa fé na bondade e no amor desse Deus. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Impregnados pelo mesmo sentimento de Cristo, elevemos ao Pai nossos rogos e na força da sua misericórdia clamemos, dizendo juntos: por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Salvai e não deixais, ó Senhor, que as atividades desenvolvidas pela tua Igreja esmoreçam ante as dificuldades que o mundo apresenta. Rezemos. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Salvai, ó Senhor, o Papa Francisco, nossos bispos, padres e todos aqueles que se dedicam ao anúncio do reino, conservando-os sensíveis, firmes e fortes à missão de difundir e viver do teu Evangelho. Rezemos. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Salvai, ó Senhor, a integridade dos membros dessa paróquia. Fazei que deixem de lado o ódio, as divisões e a autopromoção, assumindo uma postura mais semelhante à de vosso Filho, de humildade e perdão. Rezemos. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Salvai, ó Senhor, essa comunidade dedicada a São Carlos Borromeu, para que, diante dos desafios das ações evangelizadoras, não desanimem, mas perseverem na sua missão particular. Rezemos. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Salvai, ó Senhor, os fiéis da tua Igreja, para que nesse momento de aflição causada pela pandemia do coronavírus, mantenham-se atentos às atitudes e procedimentos que minimizem seus efeitos. Rezemos. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Por todos os que nos acompanham pelo Facebook, especialmente os doentes, para que sintam o amor salvador de Deus, que chega até eles, através do carinho das pessoas que estão à sua volta. Concedendo-nos força e coragem para vivermos essa hora tão difícil da história. Rezemos. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Senhor Deus, infundi em nosso coração o Espírito do vosso Filho, Rei e Salvador da humanidade, para sermos fiéis anunciadores do vosso reino, vós que sois nosso Deus, e viveis e reinais para sempre. Amém. Podem sentar-se. Neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Rezemos, irmãs e irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho
o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou os nossos pecados. Sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, com os anjos cantam a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo é o Senhor, terra e céus cantam em seu louvor. Santo, proclamam suas criaturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, cantemos, Hosana, louvemos, com filial ternura. Bendito é o que vem em nome do Criador. Bendito é o que traz a paz na plenitude do amor. Hosana, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo. Tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, ó Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 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 vinde a nós, Senhor Jesus. Celebrando
renovando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, o seu esposo São José, os vossos apóstolos e mártires, o nosso padroeiro São Carlos Borromeu, que enfrentou a peste de Milão, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha nesse mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo José Antônio, com os bispos do mundo inteiro e todo o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está hoje aqui na vossa presença e aqueles que nos acompanham através do Facebook. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida, todos os que nós mencionamos no início da nossa celebração, todos os que morreram vítimas desse vírus e os que estão na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 É com confiança que nos dirigimos ao Pai, para rezarmos juntos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Felizes somos nós, convidados hoje para essa ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Eu convido você que acompanha pelo Facebook a fazer agora a sua comunhão espiritual. Você não pode receber o corpo material de Jesus, mas pode receber espiritualmente. Diga em teu coração: venha Jesus me fortalecer, venha ser minha força nessa hora tão difícil. Te acolho, te recebo e quero caminhar contigo, enfrentando todos os desafios que a vida nos traz. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. O corpo e o sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer juntos a oração pela sua súplica, para que Deus nos livre desse mal. Senhor, Deus da vida, suplicamos vossa compaixão e misericórdia.
considerando a fragilidade da condição humana sujeita a essa nova pandemia. Por acreditarmos que a história é guiada por vós, viemos nesta prece suplicar vossa graça e proteção. Cremos que o universo se move conforme vossos desígnios. Por isso, pelo mistério da Páscoa de Jesus, dai proteção e saúde a todos, conforto aos doentes, força, coragem e sabedoria aos profissionais da saúde, cientistas, educadores, assistentes sociais, prudência aos governantes, para que todos, movidos pela graça, cumpram com sua tarefa e ajudem a humanidade a superar este momento de dor. Que São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, que também viveu momentos dolorosos com a peste do seu tempo, por intercessão da Virgem Maria, guie e proteja nossos paroquianos e todas as pessoas do mundo, para que com serenidade e confiança possamos em breve vos louvar e agradecer. Vos suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Convido todos a acompanharmos pela página do Facebook da Paróquia São Carlos Borromeu a Semana Santa. Será uma semana diferente. Quarta-feira, às 19 horas, teremos a transmissão da missa e da novena em honra a Nossa Senhora. Quinta-feira Santa, faremos a missa da Ceia do Senhor às 7 horas da noite, às 19 horas. Sexta-feira da Paixão, das 7 da manhã até as 2 horas da tarde, a igreja vai ficar aberta. Os ministros estarão aqui para controlar, para cuidar, para que não haja aglomeração, para que não haja nenhum perigo, para que nós possamos contemplar Jesus que dá a vida por nós. Então, na sexta-feira da Paixão, das 7 da manhã até as 2 da tarde, tem tempo para fazer a sua oração. Às 2 da tarde nós fechamos a igreja para prepararmos a transmissão da celebração da Paixão e Morte do Senhor às 15 horas. Então, às 3 da tarde, pelo Facebook, podemos acompanhar a Paixão e a Morte do Senhor. Sábado, a Vigília Pascal começará às 19 horas, será transmitida também pelo Facebook. E domingo de Páscoa, às 9 horas da manhã, estaremos rezando juntos, proclamando a ressurreição, a vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Que Deus nos dê a graça de vivermos bem essa Semana Santa, cheios de fé e aguardando com esperança que Ele nos salve e nos liberte. Agradeço a todos os que vieram aqui, a equipe de canto, a equipe litúrgica, a equipe técnica que transmitiu essa missa, todos os que nos acompanharam pela página do Facebook. Que Deus realmente os abençoe, os dê a todos uma boa Semana Santa, domingo cheio de fé e de esperança. Recebemos agora a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda, por vossa dedicação a Deus e ao próximo, a graça da sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participemos igualmente da sua ressurreição. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus vos dê um bom domingo, uma boa semana. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos o canto final, o canto da campanha da fraternidade. De amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos destes, este dom fonte da vida recordamos, cuidadores, guardiões, tu nos fizestes, peregrinos
se cuidou. A paz de Cristo. A paz de Cristo.